Olha só, e o mês de janeiro é o mês de conscientização ao câncer de colo de útero, que hoje é o terceiro mais frequente aí nas mulheres. E o Janeiro Verde é o nosso tema de hoje do quadro Momento Saúde. Bom, e quem vai conversar com a gente hoje, tirar essas dúvidas sobre o câncer de colo de útero, é o médico oncoginecologista, Dr. Carlos Eduardo Godoy Júnior. E se você tem alguma dúvida ou quer fazer uma perguntinha aqui pro doutor, já pode enviar no nosso WhatsApp exclusivo do Band Mulher, que é o 19991969255, que a gente vai responder. A gente não, né? O doutor vai responder ao vivo para você, doutor. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, doutor, para falar de um assunto tão sério assim, né? E tão presente nas mulheres, Janeiro Verde. Como que as mulheres podem aí se prevenir ao câncer de colo de útero? Essa é a pergunta principal, né? Como prevenir o câncer. Então, esse é o nosso grande objetivo aqui, de trazer informação para que a gente consiga reduzir esses números de hoje. As duas estratégias principais que existem para evitar o câncer de colo são a realização de vacina e detectar precocemente as lesões e tratar antes que elas se transformem em câncer. Então, o papel da vacina, principalmente, a grande função dela é melhorar nossa imunidade, estimular o nosso organismo a produzir anticorpos numa quantidade maior e de uma forma mais duradoura, para que a gente fique protegido ao longo da infecção por muito tempo. E o Papa Nicolau é o exame fundamental para que a gente consiga detectar precocemente a doença e tratar antes que ela se instale e se desenvolva para fases mais avançadas. E também todas essas infecções, né, doutor? Porque a gente sempre tem aquela dúvida, né? Quando fazer o Papa Nicolau? Geralmente é uma vez por ano, não é? O recomendado hoje pelo Ministério da Saúde é fazer o Papa Nicolau a rigor a cada 3 anos, mas é importante que para isso a gente consiga ter 2 exames consecutivos com resultado normal. Se você tiver essa rotina feita, pode se estender um pouco o prazo. Eu particularmente gosto muito de recomendar que se faça o exame de maneira anual, para que o paciente tenha a oportunidade de vir ao médico, de fazer consultas de rotina, porque isso é um hábito muito importante. A gente na consulta consegue detectar diversas doenças, é possível conversar sobre diversas coisas que possam afligir o paciente e ali tirar uma série de dúvidas. Então, estabelecer esse hábito é fundamental para que a gente consiga diagnosticar diversas doenças, não só o câncer de colo. Com certeza. E se você tem alguma dúvida, já manda aqui pro doutor, que ele vai responder ao vivo aqui. Já manda aqui no nosso WhatsApp, que é o 19991969255. Doutor, aquela dúvida também que você deve receber sempre lá no seu consultório, né? A idade dessas mulheres tem relação aí com o câncer de colo de útero? O câncer de colo não é um tipo de tumor diretamente relacionado com a idade, como alguns outros tipos de cânceres. Ele é um tipo de lesão que ela pode surgir a partir do momento que você tem exposição ao vírus HPV e ao longo de muitos anos o vírus pode fazer uma agressão no colo do útero e estimular o desenvolvimento de uma doença. Mas receber o diagnóstico de HPV não é uma sentença de que você vai ter câncer de colo, isso é muito importante dizer. É muito frequente pacientes chegarem assustados no consultório com essa queixa e a gente esclarecer que uma minoria das pessoas que têm o HPV vão desenvolver o câncer. É necessário que a gente tenha o contato de um vírus mais agressivo no momento em que a nossa resistência está mais baixa e lentamente vai surgindo uma lesão que a nossa grande função é detectar essa lesão precocemente e tratar antes que se instale o câncer. Mas ele principalmente passa a se desenvolver a partir da 4ª década de vida, né? A partir dos 30 anos de idade. São fases em que há tempo para a lesão surgir e evoluir, caso não seja detectada, desenvolver o câncer. Entendi. A gente estava até comentando na entrevista anterior com a doutora Daniele, doutor, em relação à gestação. Tem alguma relação com a gestação, caso a mãe, né, a mulher tenha alguma alteração durante a gestação? Durante esses 9 meses? Essa pergunta é muito interessante, porque a gestação em si, ela não vai dar origem a uma lesão, a gente não vai ter uma piora diretamente por conta da gestação, mas é um momento em que muitas mulheres deixam de fazer o exame de Papa Nicolau por estarem grávidas. Então a gente, às vezes o Papa Nicolau acontece e essa questão do colo do útero acaba passando desapercebida. E às vezes passa-se quase 9 meses sem nenhuma avaliação do colo do útero até o momento ali do trabalho de parto. E a coleta do Papa Nicolau na gestação ela é diferente. Quando ela é realizada, a gente faz geralmente aquela coleta da parte externa do colo e evita-se usar aquela escovinha dentro do canal onde a gente capta as células de dentro. Então, uma lesão que está dentro do colo do útero, ela pode até na gestação passar desapercebida.
E tem uma outra dificuldade que o colo do útero sofre algumas modificações na gestação, que quando você olha o colo gravídico, é um pouco mais difícil de identificar a doença nele. Entendi. Tanto a olho nu quanto no exame de colposcopia, que a gente usa uma lente de aumento. Então o colo fica modificado. Então é difícil diagnosticar, às vezes esse exame é postergado para depois da gestação e a gestação ela é uma situação em que a gente tem uma relativa imunossupressão. Então, às vezes, uma lesão precursora ela pode até se desenvolver na gravidez por queda de imunidade. E, doutora, a gente recebeu agora uma dúvida aqui da Juliana. Ela está perguntando se tem relação com o cisto. Ela tem um cisto do lado esquerdo. Tem relação ao câncer de colo de útero? Não, esses cistos, que a gente chama na linguagem médica de cisto de Nabot, são glândulas que sofrem uma obstrução. Então, o ducto de drenagem da glândula, ele sofre um entupimento, forma-se uma lesão cística ali, mas ela não é um fator de risco para desenvolver a doença. Ali é uma área que não tem esse risco de desenvolver o câncer. E, doutor, por ser um tratamento aí, digamos que é um tratamento oncológico, como seria esse tratamento, a retirada desse tumor de câncer de colo de útero? O câncer de colo, nas fases iniciais, o tratamento ele é feito quando a doença está restrita ao colo. O tratamento é cirúrgico, basicamente. Então, a gente faz uma cirurgia que muitas vezes é uma cirurgia que ela é curativa. Então, é muito importante detectar precocemente as lesões para que a gente consiga tratar numa fase em que a doença ainda tem uma boa chance de cura. É importante falar que nas cirurgias de câncer de colo, hoje, é possível fazer uma cirurgia preservadora de fertilidade. Olha. Então, muitas mulheres que recebem um diagnóstico de câncer de colo imaginam que vão perder o útero, que não vão poder ter uma gestação. Sim. E hoje existem cirurgias em que a gente preserva o útero numa condição funcional a partir de uma série de particularidades técnicas que são feitas na cirurgia para que a pessoa consiga ainda manter uma gestação. Nas fases mais avançadas em que a doença se encontra fora do útero, aí é necessário fazer um tratamento que geralmente é uma associação de radioterapia e quimioterapia. Tá? E a cirurgia pode até eventualmente entrar como uma estratégia adicional nesses casos. E, doutor, caso a mulher tire esse tumor, ele pode voltar novamente? Infelizmente, sim. Ele pode voltar? Infelizmente, sim. Assim como diversos outros tipos de cânceres, o câncer de colo é necessário que se faça um acompanhamento depois do tratamento. Então, é preciso que a gente continue vendo essa paciente constantemente em consulta, fazendo principalmente o exame físico. Porque tanto o câncer no seu surgimento quanto a recidiva dele, muitas vezes é assintomático. Então, demora até manifestar um sangramento, um corrimento diferente, uma dor. Então, o exame físico de rotina, ele é fundamental para que a gente consiga detectar tanto o surgimento quanto a recidiva nos casos tratados. E a menopausa, doutor? Para quem teve a menopausa precoce, tem relação ao câncer de colo? Menopausa precoce, não. Ela, em geral, não é um fator desencadeante de lesão também, né? O que acontece muitas vezes, eu sempre oriento os pacientes, é que entrando em menopausa, geralmente há um grande cuidado em relação ao tratamento da mama. Então, fazer os exames de mama, mamografia, ultrassom, mas muitas pacientes acabam deixando de procurar o ginecologista para fazer os exames de avaliação do colo do útero. E é importante que se faça sempre um segmento, mesmo em diversas idades. Ele tem que ser feito a rigor, o Papa Nicolau, a partir de 25 anos até os 64 anos de idade. Então, isso é recomendado hoje. Então, mesmo na pós-menopausa, o tumor pode surgir e é importante fazer um segmento de perto. Com certeza. E se você tem alguma dúvida e quer que o doutor responda aqui ao vivo para você, já manda aqui no nosso WhatsApp do Band Mulher, que é o 19 99196 9255. Doutora, a gente separou uma pergunta para você da Leda também, de Espírito Santo do Pinhal, que ela estava aqui na entrevista com a gente. Nossa super telespectadora. Beijo para você, viu, Leda? Boa tarde. Ieda. Minha filha tem cólicas menstruais e sempre antes de vir a menstruação, e ela sente também sensibilidade na área genital. E aí, doutor, por quê? Por que isso acontece? Essa queixa, ela lembra muito uma história de endometriose, né? Endometriose? Então, assim, mesmo na parte externa? As cólicas menstruais, né? Então, ela conta das cólicas menstruais mais intensas, Sim. que podem vir antes da menstruação. A gente pensa mais em outras doenças, menos em câncer de colo. O câncer não é geralmente uma lesão que tem essa característica de causar dor associada a período menstrual. Então, o que pode acontecer geralmente são dores inexplicadas que aparecem em momentos diversos, associadas às vezes a alguma queixa urinária, uma queixa intestinal.
E outro fator muito recorrente é o sangramento após a relação. Isso é uma queixa que aparece com frequência, em estágios mais frequentes, e um corrimento com um padrão diferente. Então, sempre que a gente manifesta um sintoma dessa natureza, é importante buscar o atendimento médico, mesmo que fora do intervalo entre os exames de Papa Nicolau. Então, provavelmente ela precisa buscar o atendimento para ver se existe uma outra causa que tem que ser investigada para esses sintomas. A gente tem outra pergunta aqui para o doutor responder ao vivo para a gente, da Célia Itapetininga. Boa tarde, Célia. Gostaria de saber do doutor que já estou na menopausa há 8 anos. Não tenho corrimento, mas ultimamente tenho sentido muita cólica, parecida com a cólica menstrual. É normal isso, doutor? Um sintoma não é considerado normal, a gente precisa investigar, né? Então fazer um ultrassom é um exame importante, fazer um exame físico, colher detalhes dessa história que a paciente vem apresentando é muito importante para determinar as causas. Pode ser ali um sintoma de origem intestinal também, pela queixa das cólicas na região pélvica, então é importante fazer uma avaliação bem completa para detectar a razão desse sintoma. E no começo do nosso bate-papo aqui, doutor, você mencionou sobre o HPV, né? A relação do câncer de colo de útero com o HPV. E essa contaminação do HPV, ele pode também acontecer tanto em mulheres quanto nos homens também, não é? Sim. O contato do HPV ele acontece principalmente através de atividade sexual, então tanto homens quanto mulheres podem ter lesões. Então, para os homens, é muito importante recomendar que também façam um autoexame, que procurem atendimento de um urologista, caso tenham alguma lesão identificada. Os homens geralmente vão menos ao médico do que mulheres. Isso já foi tema de uma campanha muito grande do Conselho Federal de Medicina, porque as mulheres têm mais o hábito de fazer o atendimento de rotina do que os homens. Elas que acabam levando os maridos a buscar o tratamento. Muitas famílias acontece de quando a mulher tem o diagnóstico do HPV, ela motiva o homem a procurar o atendimento. Então, os dois acabam indo juntos fazer essa avaliação. Ela com o ginecologista e ele com o urologista. Mas a associação do HPV ela é sempre um fator quase que frequente em todos os casos de câncer de colo. Existem tumores que não são dependentes de HPV, mas a grande maioria tem ação viral como causa do desenvolvimento da lesão. Com certeza. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? Um mês aí muito importante, principalmente para nós mulheres, e vem aí com essa conscientização do Janeiro Verde. Muitíssimo obrigada, adorei nosso bate-papo. E venha sempre também, junto com a doutora Daniele também, viu? Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado.